Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mereu Talks. Eu sou o Gustavo Araújo, faço parte do time de marketing e produto da Mereu e estou aqui com o Ivan, que é cofundador aqui da Mereu também, junto meu parceiro de bancada no Mereu Talks. Tudo bem, Ivan? Tudo jóia, Gus. Um prazer estar aqui com você em mais um episódio e bem animado com a presença que nós temos aqui hoje. Estou doido que você apresente nossos convidados. Sim, a gente vai falar hoje sobre migração para a área de RH e para bater esse papo junto com a gente chamou o Marcelo Nóbrega, que ele é multi-especialista aí no mundo do RH, para conversar com a gente. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, jóia, Gustavo, Ivan. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você no Mereu Talks. Prazer é nosso. Eu queria que você começasse contando um pouco sobre a sua trajetória aí pro pessoal que está ouvindo a gente. Tá bom. Eu vou tentar ser bem breve, né? Eu prefiro assim também. Então, eu comecei como analista de sistemas. Eu estudei ciência da computação, isso há muitos anos atrás. Trabalhei 10 anos com isso no mercado financeiro. Depois eu fiz a minha migração para recursos humanos, tá? E aqui vai um recado para o pessoal de recursos humanos. Por que me levaram de TI para recursos humanos? Porque queria uma pessoa mais estratégica, que pensasse mais longo prazo e fizesse o alinhamento do RH com as necessidades do negócio, né? Transitei em vários setores de atividade diferentes, mercado financeiro, petróleo e gás, aviação, alimentação, bens de consumo. Também, além de recursos humanos e TI, trabalhei com compras, contratações, saúde, segurança, meio ambiente e finanças. E há uns 5 anos, mais ou menos, eu saí do mundo corporativo. E para sair do mundo corporativo, eu me preparei fazendo investimento em HR Techs, que é a fusão dos meus dois mundos anteriores, né, de TI e recursos humanos. E hoje em dia eu tenho um podcast chamado Você Está Contratado. Eu dou aula, dou palestras, dou consultoria, ajudo no desenvolvimento de lideranças, em cultura corporativa, People Analytics, nessas temáticas todas. Então, faço várias coisas diferentes, mas tudo converge para RH, para a comunidade RH, ajudar essa comunidade a ocupar um novo espaço nas empresas. Perfeito. Bom, então estamos com um papo bom hoje, super recheado, né? Exatamente, ó, o propósito do Marcelo e o nosso se conectaram já. Excelente, vamos embora. Então eu vou puxar o meu papo aqui com você sobre essa mudança, né, de carreira aí pro RH. Muito se fala que traz motivação, traz propósito. Eu queria saber o que motivou você a fazer essa mudança de carreira, ir pro RH. E se você passou um perrengue que você falou, putz, acho que eu tomei a decisão errada aqui. Como é que foi isso? Perrengue vários, mas eu acho que eu nunca cheguei a pensar dessa maneira, né? Tomei a decisão errada. E eu fiz a migração para recursos humanos para novos desafios, novos aprendizados, novas experiências. E na época o meu pensamento era enriquecer, né, o repertório para eu migrar em algum momento para negócio, para ser fim, né? Eu havia sido TI, que é MEI, RH também é MEI. Mas eu entendia que TI, e é verdade, que TI e RH te preparam para outras coisas, né? Então te dão algumas competências que são transferíveis, principalmente na hora que você está numa posição de gestão. Então o meu objetivo final era isso, quero ir para uma linha de negócios, né, e tocar uma linha de negócio. Que naquele momento chegou a acontecer, eu entrar no planejamento de sucessão da empresa, né? Eu estava alinhado para algo assim, uma posição assim no futuro, com plano, com PDI, tudo bacana e tal, mas uma empresa veio e nos comprou. Aí mudou tudo. E eu acabei fazendo um bom trabalho em recursos humanos, sendo reconhecido e gostando de recursos humanos. Então eu acabei nunca saindo de recursos humanos. Sim. Tá? Então acho que não dá para não dizer, eu não vou dizer que deu errado, ou não gostei, ou caramba, fiz a decisão errada, tomei a decisão errada. Não. Eu acho que foi bem legal o tempo todo que eu passei dentro de recursos humanos. Eu aprendi com muita gente boa. Sim. Esse é o pulo gato. Esse é o pulo gato. Quando eu migrei de TI para RH, não foi apenas RH. Foi num primeiro momento, mas era uma empresa que estava começando atividades no Brasil, então ela era pequena, mas cresceu aceleradamente. Eu absorvi a área de TI, que foi uma coisa meio lógica, né, porque eu tinha vindo de TI. Logo depois eu peguei a área de compras e peguei a área de saúde, segurança e meio ambiente. 4 áreas completamente diferentes que precisam de técnicos muito, né, especializados em cada uma dessas áreas. Então eu me dei conta bastante cedo, o que para algumas pessoas demora a acontecer, de que eu não seria o melhor especialista, o melhor técnico em uma dessas áreas. E eu precisava de times excelentes para trabalhar comigo, e o meu papel era outro, o meu papel era fazer gestão. Mas quem entenderia do técnico seria a minha pessoa de RH, a minha pessoa de TI, né, etc.
Então, eu acho que eu tive essa sorte, não acreditando muito em sorte, mas eu tive sorte em vários momentos da minha vida, né? Então, eu juntei gente muito boa em todos os times que eu tive ao longo da minha carreira, foram sensacionais, curti demais, aprendi demais sobre as áreas onde eu estava trabalhando com essas pessoas. Muito bom. Muito legal. Ô Marcelo, o RH está muitas vezes em evidência agora, né, atualmente, porque as empresas são empresas de pessoas e hoje nessa era de conhecimento e digitalização, um grande ativo são as pessoas e como as pessoas operam, né, as tecnologias e tudo mais. Tem muita gente querendo fazer essa transição, às vezes, de uma outra área para o RH, e foi um pouco do que você fez. Quais são as grandes... O que te surpreendeu? Ou seja, o que você esperava de encontrar na área de RH e que era diferente? Assim, teve alguma surpresa grande? E que dicas você daria para quem está pensando nessa transição? Se você está pensando, você tem que olhar se isso aqui é um ponto que alinha com você, né? Tá bom. A surpresa é que provavelmente é uma das áreas mais difíceis de se trabalhar dentro de uma organização, justamente porque você lida com gente. E cada pessoa é única. Sim. E tem as suas vontades, aspirações, medos, receios, objetivos e momentos de vida que, inclusive, mudam ao longo da vida da pessoa, né? Então tem esse lado assim, mais relacional, emocional, que é mais complexo, né? Pela natureza do que é. E eu sou um cara mais introspectivo, né? E mais pragmático e mais objetivo. Então, a minha adaptação a esse novo mundo levou um certo tempo. E daí eu dizer, né, que eu precisava de ter uma equipe boa que me complementasse, principalmente nessas questões. Então, isso talvez seja surpresa, ou tenha sido surpresa para mim, que sou um cara de exatas, né, que vim da outra metade do mundo, mas quem é de recursos humanos talvez ache, pô, Marcelo, você está falando isso, né? Até por isso que a gente quer trabalhar com RH. Aí vem a outra coisa que eu vou dizer, e talvez eu seja cancelado por algumas pessoas. Você não precisa gostar de gente para trabalhar em recursos humanos. E justamente o que eu aportei de TI para recursos humanos foi uma visão sistêmica da empresa, né, e do corpo de colaboradores da empresa. Então eu sempre privilegiei o grupo versus o indivíduo, que é uma maneira de pensar que pode ser que em alguns outros contextos não seja o mais adequado, pode ser que precise de algumas adaptações, mas foi isso que eu trouxe, né? É uma questão de processo, de sistema, de indicadores, visão do todo, visão de longo prazo, alinhamento com o negócio. Foi por aí que eu fui desenvolvendo meu trabalho dentro de recursos humanos. Eu acho que eu não respondi a primeira parte da sua pergunta. Não, acho que a primeira é isso mesmo, que qual foi o grande impacto, né? Se você achava que era uma coisa, aí foi o complexo. Agora, e para as pessoas que estão pensando em migrar, o que você chamaria atenção? Olha para isso, tá, porque isso aí pode te... Ok, então eu acabei de falar algo, né? Você não precisa gostar de gente para trabalhar. Sim. Correndo sério risco, né, de me cancelarem, mas eu vou falar, é parecido. Gostar de gente não é o suficiente e necessário para você trabalhar em recursos humanos. Perfeito. Porque você vai contrariar muita gente. Você vai ter que dizer não para muita gente. Óbvio que você vai ajudar muita gente a ser bem-sucedida. E essa, obviamente, é a parte legal da coisa, né? Você vê gente sendo, né, alcançando seus objetivos, entregando resultado para a empresa, conquistando os seus objetivos pessoais. Isso é sensacional, a gente poder contribuir dessa maneira. Trabalhar na diversidade e inclusão de uma organização, trabalhar no longo prazo, isso tudo é muito bacana. Mas não é apenas gostar de estar com gente. Como é que você faz a organização e as pessoas serem bem-sucedidas alinhando os seus objetivos e seus propósitos. E em alguns momentos vai ter coisa que não vai fazer sentido e você vai ter que dizer não para algumas pessoas, porque, né, e vai contrariar algumas pessoas e faz parte, né? Então não é fazer tudo para todo mundo agora, porque não funciona. Nossos recursos são finitos. Eu achei até uma coisa interessante que você falou e apareceu em outros episódios, que o RH hoje, estratégico, ele é multidisciplinar mesmo, né? Você tem tecnologia, você tem lidar com gente, você tem análise de dados e você tem a parte financeira, né? Poxa, como que Sem dúvida. as pessoas, os processos se conectam com o resultado final da empresa? Se você não tiver resultado, você não tem o resto todo. Perfeito. Sim. E Marcelo, quando você fez essa sua migração ali,
as duas áreas acho que ainda não se conversavam tanto, né? Acho que hoje em dia vários RHs querem ser tech, né? E vice-versa. Exato. E aí, como é que você vê isso se dando hoje em dia? Você fala, poxa, agora tá muito mais fácil, a gente abriu as portas, as fronteiras estão mais abertas. Como é que tá ali esse trânsito entre as áreas ali? Eu acho que essas transições entre carreira, não apenas para dentro ou para fora do RH, realmente está mais fluente, porque nós entendemos no mundo corporativo que ser generalista é bom para o futuro do trabalho, né? O futuro do trabalho é mais complexo, em função das mudanças que a gente vive, mudanças mais bruscas, mais radicais, mais frequentes, e a gente precisa de adaptabilidade. Então, para a gente construir adaptabilidade como uma competência pessoal, a gente precisa passar por mudanças. E então, você não vai ficar esperando uma, então provoque a mudança. Então, você migrar entre áreas, entre departamentos, entre empresas, entre setores de atividade, para mim é muito positivo na construção do que é esse profissional do futuro. Tá? Então tá mais aceitável, digamos, né? Versus no passado, podia ter o olhar assim, putz, esse profissional não sabe mesmo o que ele quer, né? Mas aí o meu ponto, assim, já na linha de recomendação, primeiro quais são as competências que você tem que te tornam único e diferente dos demais? Qual é o valor que você agrega? E que podem ser transferíveis, né? Podem ser transferidos para outras funções, outras áreas de negócio, tá? E é nisso que você tem que se basear. E antes de fazer o salto, né, pular no lado fundo da piscina, tenta testar isso um pouquinho. Então, recursos humanos é ávido, por exemplo, por ajuda de gente de negócio, da área de negócio. Nos seus programas de estágio, programas de trainee, programas de desenvolvimento de liderança e outros, né? A gente precisa de embaixadores, de multiplicadores, de parceiros. Então, a recomendação para uma pessoa que está pensando em ir para RH é testar o que é o RH primeiro. Participe desses projetos. Vá lá no RH e se voluntaria para fazer isso. Converse com os profissionais de RH da empresa para saber o que eles fazem, o que é importante, o que é valorizado pelas lideranças. Converse com RHs de outras empresas para ter essa visão, perspectiva diferente de outros negócios, outros setores de atividade e tal. Faça um outro curso de curta duração. Não faz um MBA logo de uma vez, não, né? Mas pega um curso de 30 horas, 40 horas para testar isso. Interagir com professores, com outros colegas de RH de outras empresas e vai testando e vai pensando isso. Aí você pode cobrir as férias, uma licença de algum profissional, então vai temporariamente, né? E aí, gostou, curtiu, faz sentido? Ok, vai. E também não precisa ir com o pensamento de que é definitivo. Você pode depois migrar para uma outra área ou voltar para onde você estava. E eu recomendo isso demais para profissionais de recursos humanos também. Vá para uma outra área dentro da tua empresa, testar e ver como é que funciona, preferencialmente que esteja alinhado com o resultado do negócio, para você ver o que é importante para aquele negócio. Se você gostar e quiser ficar, ótimo, fica, né? Mas se você achou que cresceu o repertório e quer voltar para RH, também volta com essa bagagem diferenciada. Isso, para mim, é super positivo. E eu, ao longo da minha carreira, incentivei demais isso nas pessoas que trabalhavam comigo e também trouxe gente de fora de RH para o meu time. Então, por aí, algumas ideias, né, para o pessoal que está pensando em fazer essa mudança. Mas não acha que é tudo maravilhoso, tá? Que não é. Exato, é complexo, como você falou. Não é. Nessa linha de competências, quais que você vê da área de TI ou de exatas que agregaram valor na sua transição? Sim. Visão sistêmica, né? Visão do todo, pensamento em processo, indicadores, automatizar. O que a gente chama hoje de People Analytics, né? Então, eu já utilizava isso porque eu tinha sistema, eu tinha dados. Então, e falar o linguajar do negócio, que é financeiro, né? É número, é grana, não tem outro jeito, né? Sim. Pensar produto. Você não precisa saber mais. Na hora que a gente fala que o RH tem que entender no negócio, é entender. Não é dominar e nem tocar o negócio. Não é ser especialista, né? Então, para isso, vá onde o negócio se dá. Se você é uma empresa de varejo, vai lá para a tua loja conviver com o público, o consumidor final, né? Se você está trabalhando com distribuição de combustível, vai para o posto de gasolina, trabalha como frentista durante um tempo e tal. Então, essa capacidade de aprender, de se adaptar e de ser versátil, quer dizer que na adaptação você consegue ser produtivo, você consegue entregar. Então, são, né, essas competências assim, que eu acho que fazem essa diferença. Que agrega. Para todo mundo, eu acho. Para todo mundo. Principalmente se você está pensando em subir estratégia na hierarquia. Que aí você vai subir para níveis mais estratégicos, níveis de gestão.
E aí, Marcelo, por exemplo, eu não fui formado na área de tecnologia, né? E quando eu enfrentei meu primeiro desafio ali com a área de produto, lidando com times de desenvolvimento e tecnologia, eu senti uma grande dificuldade como a forma como me comunicava tinha que ser diferente. Porque eu falei, poxa, esse profissional ali, ele não vai me entender da mesma maneira que as outras pessoas estavam me entendendo. Deixa eu entender, me adaptar assim. Mas no meu caso, eu acho que foi de uma outra área para a área de desenvolvimento de TI. No seu caso, que você saiu dessa área de TI e chegou no RH, você bem mesmo falou, você não precisa gostar de gente para tocar a área. Mas o que você teve que se adaptar principalmente para aprender ali nesse momento de mudança? Foi essa coisa do relacionamento, da empatia e do entender gente. Isso foi o... Pensa, eu trabalhava com computadores. Eu escolhi trabalhar com computadores porque eu sou um cara de exatas que pensa de forma pragmática e que gosta de computador. E quem gosta de computador trabalha sozinho normalmente, né? Menos em equipe e na interação com outras pessoas. Então, isso aí para mim exigiu, né? Mas para mim isso era muito claro logo no início. Aí vem a questão do autoconhecimento, que vocês já devem ter conversado com outras pessoas em outros momentos, né? Então, para mim isso era muito claro, que eu precisava de gente que me complementasse nessa competência, né? Então, no meu primeiro time de RH já era dessa forma. Eu já tinha gente mais relacional, mais extrovertida, que tinha carreira em recursos humanos. Então, foi acompanhando essas pessoas que eu fui, né? E várias das pessoas que trabalharam comigo, não apenas nesse primeiro time, mas em times posteriores, me viram e brincam comigo. Marcelo, você melhorou tanto. Você melhorou muito, você aprendeu com a gente. E de fato eu aprendi, né? Então é você tendo esses feedbacks e você não precisa ir contra a sua natureza, né? Mas você precisa estar alerta porque em alguns momentos você tem que se comportar diferente e não naquele o que você está acostumado a fazer, porque aquilo não vai funcionar. Então, estrategicamente, havia conversas onde eu não participava. Eu preferia não participar e eu pedia para algum membro da minha equipe ir, porque aquela pessoa tinha as competências necessárias para que aquela conversa fosse bem sucedida. Aí volta a coisa do autoconhecimento, da estratégia, do relacional, da empatia. Eu não ia conseguir fazer a coisa fluir ali naquele momento, né? E foram vários momentos assim. Então, estrategicamente, eu escalava outra pessoa, né? Você vai fazer um trabalho muito melhor do que eu, encarando esse projeto, essa pessoa, essa questão aqui. Tem que ter essa sacada, assim. Não é tudo sobre você, não é tudo você que tem que fazer. A composição ali da equipe foi chave, então. Eu acho que sempre, para todo mundo, não só em RH, em todas as áreas de negócio, todos os times, em qualquer empresa, qualquer desafio que você esteja, o time é maior do que o indivíduo. Né? E aí entra a diversidade, né? Às vezes você tem pessoas complementares e como um time entrega o integral. Sem dúvida. A soma das partes é muito maior, né, do que cada indivíduo, assim, é isso. A sinergia entre as partes, né, faz com que o grupo seja maior. Sim. Marcelo, o que você acha que são os principais erros e equívocos das pessoas que buscam fazer a transição e podem se dar mal nessa transição? Na sua opinião, poxa, pessoal que eu vejo que quando vai fazer a transição faz assim e dá um problema, entendeu? Tá. Então, voltando nas recomendações que eu fiz, aí tem um ponto que eu não coloquei naquela hora, que é faça essa transição de carreira dentro da empresa onde você está. Perfeito. Porque mudar de departamento, mudar de empresa simultaneamente é muito risco para quem está tomando. Assim. É meio irreversível, né? Tem dois riscos empilhados aqui. Você vai mudar de empresa, todos os teus stakeholders, relacionamento, as pessoas, o negócio, a cultura da empresa, então é muita mudança de uma vez só. E é irreversível, exatamente. Você vai para a empresa nova, não deu certo, não vão testar você em outro lugar, vão te demitir. Então, isso acho que é um erro. E difícil de acontecer. Então, vai levar muito mais tempo, né, para algo assim se concretizar de verdade. Então, faça dentro da empresa. E explore o que é aquilo antes de fazer, né? Tenha um pouquinho mais de certeza antes de fazer a mudança. E a outra coisa... Aí eu acho que se aplica não apenas a transição de carreiras, mas também quando você muda de uma empresa para outra. Não fale sobre a vida
anterior, sua passada, né? Lá a gente fazia assim, lá era melhor, lá era... E não fala nada disso. Fica quieto. Ouve muito, né? Entende quais são os objetivos e trabalha para alcançar aqueles objetivos sem criticar, sem fazer comparações, né? Isso você não é um messias, você não vai resolver todos os problemas do mundo nessa empresa nova ou nessa função nova que você tem se for transição de carreira, né? A empresa existe há muito tempo antes de você chegar lá e vai continuar existindo depois de você ir embora, né? Então um pouquinho mais de calma e humildade nessas mudanças é o que eu recomendo. Maravilha. Eu acho que você também citou algo importante, né? Que é nem tudo vai ser sobre você se tornar logo de cara um especialista. E eu acho que as pessoas durante a transição de carreira podem ter esse medo, esse receio de falar, nossa, será que eu já tô 100% pronto e tudo ali para dar conta daquele recado? Isso é um medo que aparece nesse momento. E eu acho que outro ponto que você trouxe é talvez não mudar tão radicalmente para esse medo não ficar tão grande, né? Mas essa questão que você traz de eu tenho que estar 100% pronto é super verdadeira. Ótimo que você trouxe isso para a gente comentar, porque ninguém está 100% pronto para a próxima cadeira. Pelo simples fato de que não está nessa cadeira e não a conhece, né? Não sabe quais são os indicadores de desempenho, não sabe quais são as entregas necessárias, não conhece os stakeholders, não conhece o chefe ainda. Então, essa história que a gente escuta com muita frequência dentro das empresas, quando a gente está falando sobre promoções com nossos líderes a quem a gente assessora, né? A pessoa não está pronta ainda. Nunca estará. Né? Nunca está. Nem quando às vezes senta ainda ela tem que... Ainda mais um tempo, tem um período de aprendizagem, né? E que a gente tem que ajudar, apoiar para fazer acontecer. Então, ninguém nunca estará 100% pronto para movimentação nenhuma. Se tiver, essa que está acontecendo tarde demais, já era para ter acontecido. Sim. Que tem que ter um aprendizado. A gente movimenta para que as pessoas aprendam, expandam as suas competências e habilidades. E aí eu vou fazer um parênteses e aí, direcionar essa parte do meu comentário para as mulheres especificamente, tá? Porque mulher tem esse sentimento mais do que homem. De que precisa estar 100% pronta antes de se postular para uma posição que está aberta dentro da empresa dela ou no mercado, né? Ela olha lá a lista dos requisitos e, eu tenho que ter 10 de 10. Se ela não tem, ela não se candidata. Notícia ruim é que os homens com 5 ou 6 já estão se candidatando, tá? Sim. São mais ousados, talvez até irresponsáveis nesse ponto, né? O homem está se candidatando. Aí o painel só tem homem assim, né, que está sonhando alto. A mulher que achou que ela tem 8 competências, não está preparada porque ela não tem a 10, ou ela não foi, o carinha que tem 5, 6 vai lá e de repente consegue a posição porque não tinha muito onde escolher e tal. Então, mulheres, ousem mais, candidatem-se. Quer aquela posição? Vá em frente. Não conseguiu a posição? Conversa com o dono da vaga e pergunta por que não e como é que você faz um PDI para você desenvolver para ser uma melhor candidata da próxima vez. Muito legal. Vou entrar no tema de cultura, porque cultura é um tema que 9 em cada 10 episódios aparece o tema cultura. Então vamos colocar nesse também, né? Eu vou colocar esse também, para não ter problema. E aí, o legal que como a gente está falando sobre transição, eu queria ver a sua percepção de o que você tinha de percepção de cultura antes na área de tecnologia e depois que você foi para RH, ou gente de gestão, onde você ajuda a modelar, né, a cultura da empresa. Cultura é o somatório do comportamento dos líderes da empresa, não é? E você, trabalhando em recursos humanos, você influencia esses comportamentos. A partir da definição das competências que são necessárias, do modelo de remuneração, de como você contrata, quem a gente promove, quem sai da empresa, isso tudo está moldando cultura, de alguma maneira. TI não tem essa força toda, né? Tem alguma naquilo que diz respeito à agilidade, o mundo digital e tal, mas não é tão forte como a influência que recursos humanos têm. Eu não tinha essa percepção do valor da cultura no passado. E eu acredito também que no passado, uma cultura forte como diferenciadora era menos importante do que é hoje. Hoje eu tenho convicção plena, e existem vários estudos, a McKinsey sendo um dos principais think tanks que produz material sobre isso, que mais do que uma cultura forte, não é apenas a cultura forte, porque a cultura forte pode te levar para o lado errado também, mas é o alinhamento de cultura e estratégia de negócios.
que leva uma empresa a ser bem-sucedida. Perfeito. E aí olha para o mercado, pensa nas empresas de um determinado setor que você vai conseguir dizer como é trabalhar dentro da empresa líder naquele setor, mesmo que você nunca tenha trabalhado naquela empresa. Uhum. De fora a gente já entende. Pensa os principais bancos, pensa as companhias aéreas, pensa as empresas de varejo. Quem é o líder desse setor? Aí para e pensa um pouquinho, quem é que trabalha lá? Quais são as competências necessárias? Quem é o cliente final? Qual é o negócio? Quais são as competências necessárias no público interno para entregar aquele produto, aquele serviço para o público final? Está alinhado ou não está alinhado? Vai estar alinhado. Pensa, olha a página de recrutamento, vai estar alinhado. Como é a remuneração dessas empresas? Também vai fazer todo sentido. E remuneração, né? Mostre-me os seus incentivos e mostre-me como é que o povo trabalha, né? É por aí, né? Então, não tem certo, não tem errado, em termos de cultura, em termos de remuneração. É o que você quer de resultado, de ambiente da empresa, e aí você desenha o teu sistema de gestão de pessoas para alcançar aquilo. Que, obviamente, tem que estar alinhado com a estratégia de negócio. Sim. E Marcelo, você veio do universo de tecnologia, então talvez para você o seu olhar seja ali mais, já esteja ali enviesado para olhar o RH com essa tecnologia e vivenciar isso na prática. Olhando para o mercado, o que é que você vê hoje em dia que de fato está tendo essa aptidão do RH de fato ser data-driven, de conseguir olhar a tecnologia e trazer isso para dentro de casa e ser um patrocinador disso na organização? A minha pesquisa de doutorado, já realizada há um tempinho atrás, mostrou, entre outras coisas, que empresas vencedoras tinham a parte operacional do RH resolvida. Há 20 anos atrás. A parte operacional quer dizer sistema. Olha só a coincidência, né? Porque a Mereu juro que isso aqui não é jabagem. Ué, tá na minha tese, lá atrás. A parte operacional do RH é resolvida por automação. Com as suas rotinas, processos, políticas, né? Tudo isso bem desenhado, redondinho e funcionando. Para você ter a plataforma da qual você vai pular para trazer maior valor também com tecnologia. Então, hoje em dia, a gente tem falado demais sobre inteligência artificial, é uma realidade, essa coisa só vai melhorar e vai permear a nossa vida cada vez mais, a gente vai deixar de perceber como a gente percebe hoje. Já tem umas surpresas que a gente, tinha, né, inteligência artificial aqui, mas o grande barato hoje é falar de agente de inteligência artificial. Eu, Antônio Salvador, fizemos uma pesquisa junto com o Distrito para mapear esse estado da arte do uso de IA no RH. É tudo muito recente, então o resultado desse relatório, que o pessoal pode fazer download na página do Distrito, é que mostra isso, está tudo muito cedo, né? E quando a gente usa tecnologia, normalmente a gente pensa, vamos criar eficiências, vamos reduzir custo, né? Vamos ser mais velozes em algumas coisas. Legal demais, esse é o primeiro passo, é assim que o pessoal está usando inteligência artificial hoje. Mas o pulo do gato, né? O grande salto é como é que a gente agrega novos valores, como é que a gente traz coisa boa, diferente, inova, cria novos modelos de negócio, cria novos produtos, atende demandas que até hoje não eram atendidas. Então, esse salto aí é que eu pulo o gato. Mas aí a gente precisa da plataforma inicial para entender como é que funciona e começar a ter esses insights. Então, hoje em dia, tem muito pouca gente fazendo alguma coisa bacana com inteligência artificial. Eu vou citar 3 empresas assim que se destacam para mim. O iFood, a Minerva e a VR. Esses 3 RHs estão fazendo coisas muito legais já no nível de agentes de inteligência artificial. Legal. E quais são os grandes obstáculos para as outras empresas começarem a chegar nesse nível? É tecnologia, é mindset, é investimento, é know-how, conhecimento, medo, né? Poxa, não conheço, então... Tem medo. Como é que isso vai afetar o meu trabalho, o meu emprego? O trabalho vai afetar, não tem a menor dúvida. Né? O emprego eu acho que não. Porque se a gente souber usar essas ferramentas de forma inteligente, a gente vai também criando novos espaços, né, de contribuição e de valor agregado. O orçamento, normalmente, recursos humanos não tem muito orçamento e fica no backlog de TI, né, para depois de quase todas as outras áreas. E o conhecimento da ferramenta, por também ser recente, né, então as pessoas ainda não estão dominando, né? Que também é normal, porque é recente. Sim. É recente. Então tem uma curva de aprendizado importante. É engraçado que eu tendo a simplificar as coisas. Então eu falo que a inteligência artificial é o novo Excel. Hoje todo mundo sabe usar Excel. Todo mundo sabe. Talvez mais fácil que o Excel, porque ele é tão inteligente. Ele é conversacional, não é? A interface, exatamente. Para fazer uma macro no Excel, eu não sei mais fazer macro no Excel. Um dia eu soube, hoje em dia eu não sei mais.
Mas hoje em dia todo mundo tem o Excel na sua máquina, todo mundo coloca uma formulinha, coloca o seu orçamento pessoal ali, faz algumas contas e pronto. E os contadores não sumiram por causa do Excel. Ao contrário, os contadores estão fazendo trabalhos maravilhosos que no passado a gente não imaginava que eles chegariam lá e fariam, né? Então tem muita demanda por coisas que a gente ainda não descobriu, simplesmente porque a gente não tem a ferramenta, né, para entregar isso. Então, a AI é conversacional, mas hoje em dia a gente vê o pessoal usando AI como buscador, que não é, né? Não é para isso. Mas tudo bem, começa de alguma maneira, vai interagindo, dá uma olhada um pouquinho nas técnicas de prompt e tal, a coisa vai crescendo, tomando forma. Se não domina, vai falar com alguém do teu time que tem mais aptidão, que já tem mais conhecimento que você. E vai andando, vai aprendendo, mas não tem a menor dúvida que isso vai permear tudo que a gente faz, assistentes pessoais. A gente vai ter um chefe que é um bot um dia. Sim. Tudo eu dou muita aula, dou muita palestra, né? Então, por que não eu jogar todo esse material que eu já confeccionei no passado para dentro de um GPT, né? E na próxima palestra que eu tenho que dar, eu interagir com ele e falar, pô, o público é esse, tantas pessoas, eu vou falar depois de fulano que vai falar sobre esse tema, o tema seguinte vai esse aqui, eu quero alinhar um pouco essas coisas, o público é de RH ou o público é de logística e tal, eu quero dar essa mensagem. Olha tudo que eu já fiz aí, monta um PowerPoint e um roteirinho estruturado. Ele apresenta. Ainda tira suas dúvidas do time. Se bobear, exatamente. Grava aí, grava pra mim agora. Tá? Eu mando só o áudio pra ele só. O áudio do PPT, pronto, bota aí. Sou eu. O Marcelo, Com a minha voz, inclusive. Sim. Você vê que falta ou tá tendo esse espaço de experimentação, de MVP, desses projetos que envolvam esse tipo de tecnologia no RH? Eu sou investidor de algumas startups de recursos humanos, né? E o que eu vejo é que falta esse espaço, falta essa experimentação. O RH vê uma demonstração, adora, né? Curte, que legal, não sei o quê. Mas aquilo não anda, ou anda muito vagarosamente, demora muito o tempo de avaliação e de comprar alguma coisa, é bem longo. Então, RH, ouse mais um pouquinho. Aliás, eu diria que o RH deveria ser o agente de transformação nesse momento. Sim. Porque todo mundo interage com o RH. Né? Então, o RH coloca tecnologia, coloca inovação, coloca IA no teu negócio, para a empresa interagir com você através daquelas ferramentas e se animarem a fazer outras coisas mais bacanas nos outros departamentos também. Mas você vê algum motivo dessa demora, dessa talvez resistência ou desse talvez zelo pelo perfeito ali do RH para isso? Eu vou dizer que eu acho que em lugares que dão ainda menos importância para o RH do que poderiam dar. Não percebem o valor que o RH pode trazer. E que de certa forma se retroalimenta, né? Então, de novo, vamos falar para o RH ser mais ousado e vai lá, se atira, vai lá, vai catar problema. E comece pequeno com um problema de negócio. Em vez de começar para dentro fazendo alguma coisa só do RH, faça alguma coisa que vai ter algum resultado positivo para o negócio. E aí com isso você vai, né, dar uma animada no pessoal do negócio, que vai te dar um pouquinho mais de pista. Aí você usa um pouquinho, experimenta um pouquinho maior, né? E aí vai retroalimentando. Perfeito. Você, esse tema do RH que a gente está discutindo aqui, você conecta com a sua pesquisa dos CHROs? Até se você quiser dar uma palhinha de alguns insights do perfil que vocês, né, avaliaram aqui no Brasil, você pode falar a abrangência da pesquisa, com esse papo que a gente está tendo aqui, tem uma correlação ali? Puxa, eu acho que tem demais, Ivan, porque, então, o Ivan está fazendo referência agora a uma outra pesquisa, né? Isso. Eu falei da pesquisa do distrito, agora eu estou falando da minha pesquisa. Fui eu, Marcelo Nóbrega, sozinho que fez a pesquisa. Eu me debrucei em cima dos perfis dos líderes de RH das 500 maiores empresas do Brasil. Tá? Não encontrei os 500, mas eu encontrei 370. E eu analisei a trajetória de carreira deles, né? O que eles estudaram, as empresas pelas quais eles passaram, quantas movimentações fizeram, se veio de fora do RH, se é RH e teve experiência fora, que setor de atividade eles atuaram, a formação, né? Não sei se falei, a pós-graduação que eles fizeram. Então, eu olhei esse negócio todo. E olhando essas 370 pessoas, depois a gente bota na descrição do episódio aqui a landing page para o pessoal baixar. Olhando esses perfis todos, eu cheguei à conclusão de 3 personas. Existem 3 personas no mundo do RH. A primeira é o company man ou a company woman. É o diretor de recursos humanos que trabalha na mesma empresa há muito tempo.
tá? Conhece tudo. Conhece tudo daquela empresa, a cultura, e é por isso que ele está lá. E a empresa, ou porque a empresa tem alguns fatores que exigem essa estabilidade, não apenas do RH, mas dos profissionais das diversas áreas, tá? Pode ser um sistema regulatório muito forte, pode ser um sindicato muito forte. Tem algumas características do setor de atividade que incentivam essas empresas a serem mais estáveis, mais duradouras, né, na permanência de executivos em posições de comando, tá? Mas esse grupo é pequeno. Dessas 370, são umas 70, tá? Tem outro grupo que eu chamei de Business HR, o RH de negócio. O que são esses indivíduos? São pessoas que vieram da área de negócios para dentro do RH. E elas já passaram por várias áreas de negócios diferentes, comercial, operações, marketing, finanças, estão em RH. E quase certamente o próximo passo delas será sair do RH, ir para outra área de negócio, potencialmente virar um líder de negócio ou um CEO. Tá? Então, a passagem no RH é não apenas para ela colaborar com uma transformação do RH, mas para aquela pessoa aprender sobre gestão de pessoas e a relevância do que é o sistema de gestão de pessoas para uma empresa. E ele vai seguir carreira e vai ter uma carreira diferente, toda a questão de adaptabilidade que a gente já falou, né, de ser um generalista e tal. Então tem essa segunda figura, que é maior do que o número de pessoas na categoria comprimento. E tem a terceira categoria, que é a maior de todas, né, que é o RH de carreira. E essa pessoa cresceu se movimentando com uma certa frequência entre empresas e entre setores de atividade. Ela foi desenvolvendo uma carreira progressivamente maior e mais complexa. Esses profissionais, na sua grande maioria, eles já eram líderes de RH em outras empresas menores, então não tem, é mais difícil isso, você, né, não tendo essa experiência, se tornar um VP, um diretor de RH das 500 maiores, né? Primeiro precisa desse passo inicial aí de uma empresa menor, né, para aprender as coisas, né? Aí depois a empresa grande olha, opa, não, esse cara aqui já tem essa experiência legal, vem para cá. Um parênteses, eu trabalhei em 3 das 500 maiores empresas brasileiras. Acho que eu conheço um pouquinho dessa cadeia. É um quarto cluster ali, né? Talvez, vou parar para pensar sobre isso. E aí tem vários insights legais. Então são essas 3 personas, e sobre essas 3 personas tem vários insights legais. Se você quiser, a gente pode falar um pouquinho mais. Muito legal. Marcelo, a gente já está caminhando para o último bloco e eu queria trazer de você, até nesse papo ainda de transição de carreira, acho que muitas vezes nasce a oportunidade antes da vontade de mudar, fazer essa transição, e às vezes nasce a vontade e aí você encontra essa oportunidade de poder fazer essa mudança. Sim. No seu caso, como é que se deu esse movimento e como que você dá dicas e sinais para as pessoas se perceberem nessa movimentação de, poxa, essa oportunidade pode ser minha, eu posso dar certo nisso ou não? No meu caso, eu tinha motivação para mudar de onde eu estava. Não necessariamente para RH, mas eu queria mudar. Eu estava numa empresa pequenininha no mercado financeiro, que naquele momento, final da década de 90, a gente teve uma crise super importante de Ásia e Rússia, praticamente simultâneas, que deram uma esvaziada nesse setor de atividade, naquele momento lá atrás, né? Então, naquele momento, eu pensei em sair do setor financeiro. E eu queria deixar de ser meio, né? Eu queria deixar de ser TI para ir para uma área afim. Então, surgiu a oportunidade de ir para RH, eu vi isso como enriquecedor para o meu repertório, currículo e experiências. E era uma empresa que estava estrangeira, que estava começando a atividade no Brasil. Então, de novo, eu pensei, oportunidade interessante, né? Pequenininho, mas é grande lá fora, então tem musculatura para crescer. Boa, vamos. Cavalo selado passou, o que você faz, né? Você pula em cima, né? Se agarra e monta na cela. Mas, ao mesmo tempo, então, eu não acredito em coincidências. Aí você me perguntou o que falar para as pessoas que estão pensando nisso. Exato. Né? É ficar super ligado, antenado no teu entorno. Prospectando, conversando, aprendendo, dizendo o que você quer fazer, essa mudança. Mesmo, e não para fora da empresa, mas dentro da empresa também. Você quer crescer dentro da tua empresa? Aliás, eu já recomendei e vou repetir, recomendo que você cresça dentro da empresa onde você está, porque todo mundo te conhece e é menos arriscado para aquela empresa, né, te promover e te movimentar. Mas o mundo tem que saber dos seus interesses, dos seus objetivos, para que o mundo te ajude. Sim. Né?
Então, tenha conversa de desenvolvimento, procure mentores, mesmo que seja um mentor informal, né? Que ele não saiba que ele é teu mentor, né? Mas de vez em quando vai com aquela pessoa que você admira, né? Que já está mais acima na companhia para tomar um café, almoçar. E aí pergunta, como é que foi a tua carreira? O que você fez? Me ajuda a desenvolver meu PDI. Pô, pedir para uma pessoa te ajudar a escrever o PDI é sensacional. A pessoa tem que se sentir honrada com isso, né? E vai querer te ajudar. Então, para mim é isso, assim, né? Aumenta a tua visão periférica. Para onde que... Aí a impressão é bem macro, né? Para onde é que o mundo está indo? E hoje tem um monte de coisa acontecendo, então tá meio confuso até entender isso tudo, né? Mas tem um monte de coisa acontecendo. Mas, por exemplo, longevidade, a gente está vivendo mais. Então, de fato, a gente vai ter negócios para pessoas que hoje a gente chama de terceira idade. E a gente vai parar de usar esse termo. Mas, assim, vai ter oportunidade de turismo, de saúde, de lazer, de cuidado, etc., né? Por aí. Então, ó, né? Olha para o mundo lá fora, o que está acontecendo lá fora. Olha para o teu setor de atividade. Olha para a tua empresa. Conversa com outras pessoas. Faz um curso aqui, faz um evento lá, lê algumas coisas e conversa. E fala o que você está buscando, você está querendo, né? Aí uma hora só se volta para você. Pum. Pô, o Marcelo tá querendo mudar de emprego. Nossa, tem uma posição aqui que eu escutei fulano falar a respeito dela. Deixa eu fazer a conexão dos dois aqui que parece que faz sentido. Sim. É assim que funciona. Perfeito. Se ninguém souber, né? Como é que você vai achar a oportunidade? Ficar enganado não vai te ajudar muito. É isso aí. É assim que eu penso. Perfeito. Bom, queria agradecer, Marcelo, sua participação aqui com a gente no Mereu Talks. Foi um papo muito gostoso. Acho que inspira muita gente que está querendo fazer esse movimento, mas muito bom também saber como que se deu assim esse movimento na sua própria carreira. Pra gente foi super curioso conhecer isso. Aproveitar, quem quiser estender o papo, conhecer você melhor ou até saber dessas outras iniciativas que você tem, como é que faz para conhecer você, chegar até você nesse momento networking? Boa, Gustavo. Eu tô no LinkedIn, eu sou top voice do LinkedIn, então fácil de me encontrar, Marcelo Nóbrega, eu tô lá. No Instagram, presença um pouquinho menor, RH Marcelo Nóbrega. Tem o meu podcast, Você Está Contratado, que tá no YouTube, que tá no Spotify, tem livros publicados. E me manda uma mensagem que eu respondo. Maravilha. Perfeito. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Marcelo, obrigado você também, por esse mais esse episódio, né, de Mereu Talks. É isso aí. Obrigado, Gus. Marcelo, obrigado. Assim, acho que vão ter outros papos com o Marcelo aí, o pessoal aguarde, porque tem muita coisa aqui pra gente falar. Muitas pesquisas e muita coisa legal. Pois é, e se você está tentando ou pensando em mudar de carreira, deixa seu comentário aqui pra gente. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, vem na gente no YouTube, deixa seu comentário e busque a Mereu também nas nossas redes sociais, @MereuBrasil, para você ficar por dentro desse e outros temas que envolvem também gente e gestão. A gente fica por aqui, até o próximo episódio, pessoal.